Fala, turminha, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Cledson e hoje nós vamos para mais uma aula de ciências. Beleza? Então, gente, hoje a gente vai ver sobre a evolução das máquinas térmicas. Vocês lembram que na aula anterior eu falei, né, do funcionamento da locomotiva? Então, hoje a gente vai ver a evolução dessas máquinas. Tudo isso, né, o início de toda essa evolução, ela se deu no século XVIII. Quando ocorreu um importante período de desenvolvimento tecnológico chamado de Revolução Industrial. Essa Revolução Industrial ela começou lá na Inglaterra e logo depois ela foi espalhando para o mundo inteiro. E aí você vai pensar, né? Poxa, Revolução Industrial, isso não é uma aula de história, não? Bom, você vê muito em aula de história, com certeza. Mas, por ter sido um período de grande desenvolvimento tecnológico, entra com certeza a ciência. Então, como ciência, nós vamos ver aquelas revoluções, aquelas evoluções, aliás, das máquinas que foram sendo feitas até os tempos atuais. Por exemplo, na primeira revolução industrial, deu-se início à criação dos motores, né? As bombas. Thomas Savery, ele criou no ano de 1968 uma bomba que ela retirava água que ficava acumulada nas, nas carvoarias, né? Ali nas minas de carvão. Acabava acumulando água e aí ele encontrou uma forma de retirar água criando essa máquina. Contudo, essa máquina de Thomas ela ainda tinha muitos problemas, né? E aí acabou caindo em desuso porque ela não conseguia dar conta de retirar essa água e ainda gastava muito carvão das minas. Então, trouxe, aliás, um certo prejuízo, inclusive. E aí, no ano de 1700, aliás, 65, o James Watt, ele aperfeiçoou essa máquina, né? Ele fez uma máquina totalmente diferenciada, muito mais funcional, e aí, de fato, né, conseguia tirar a água de dentro das minas de carvão. E aí, ainda durante a primeira Revolução Industrial, foram ocorrendo a criação de novas máquinas, né? Em 1785, o Edmund ele criou o primeiro tear movido a vapor. Então ele fez um motor a vapor, colocou no tear e aí foi dando o impulso nas fábricas que trabalhavam com a questão dos tecidos, né? Porque é aquele trabalho que era totalmente manual, ele já vai sendo auxiliado pelo o tear motorizado, né? Automatizado. E no ano de 1804, o Richard ele criou a primeira locomotiva. Lembra que a gente viu o funcionamento da primeira locomotiva na outra aula? Então, foi criada em 1804 pelo Richard. E aí, durante essa primeira revolução industrial, né, a gente foi vendo que teve a criação dos motores a vapor, né, que foi o boom de tudo. Ajudou, logicamente, né, a impulsionar a indústria, só que também trouxe malefícios, no sentido dos impactos. Né? Por precisar de tanto carvão para os motores, essas questões, ocorreu danos ambientais na questão da retirada de madeiras, das próprias minas de carvão, né? Muitas pessoas, elas também passam nessa fase a perder seus empregos porque passaram a ser substituídas pelas máquinas motorizadas, né? E aí, como todo processo, né, teve esse lado ruim. E aí, logo após, né, na segunda Revolução Industrial, temos alguns fatos bem importantes na questão da evolução, né? Em 1856, o Bessemer
ele criou um tanque, né, que era capaz de transformar o metal. Naquele tempo se usava muito ferro, e o ferro ele tem uma vida útil não muito longa, né? Ele logo pega ferrugem e tudo. E aí ele conseguiu criar essa liga de metal, né? Onde aqui ele aquecia, tem essa chama. Ele era revestido por fora, que chama de revestimento refratário. Ele tinha uma entrada de ar, né, na posição de sopro aqui, meio que no fundo. E aí ao final, ele teria todo o metal líquido. Então esse metal líquido, né, depois ia formar ali, ia fazer as barras de metais e tudo. Então essa criação do Bessemer até hoje ela está exposta em um museu, porque foi o início, né, da segunda revolução industrial, onde ajudou muito a indústria, principalmente a indústria do metal. E aí no ano de 1870 foi criado também o primeiro gerador elétrico. Aqui nós temos um dos modelos, né, de geradores. Eram bem diferentes do que a gente vê hoje em dia. E aí, graças à criação do gerador elétrico, conseguiu-se gerar energia para as indústrias, dando maior funcionamento nas indústrias. E futuramente, né, essa energia ela também foi distribuída para os lares. E assim, né, chegando nos lares, teve ainda mais a questão do boom, né? Foi aonde vem, né, a criação, logo futuramente, né, a criação do telefone, a invenção do telefone, aliás, né, telégrafos. Então, isso foi ajudando ainda mais. E, ao contrário da primeira revolução, onde houve uma questão de desempregos, a segunda revolução, ela foi trabalhando um pouco do que a gente também vai ver na terceira revolução, a questão das máquinas não substituir, mas ajudar, né? Não ter tanto desemprego, mas precisar de pessoas para manusear, fazer manutenção, essas coisas. E aí, né, na terceira revolução industrial, né, que é a mais recente, inclusive, antes de entrar, né, na terceira revolução, há algumas pessoas que já falam que a gente já está vivendo a quarta revolução industrial, mas não são assim dados completamente afirmados, mas alguns afirmam que a gente já está entrando, né, basicamente na quarta revolução industrial. Mas enfim, voltando para a terceira revolução industrial. Em 1876, né, o Nicolaus ele cria um motor de 4 tempos, né? Aí já não era mais um motor a vapor, já era movido a gasolina. E aí no ano de 1885, o Carl Benz ele desenvolve o primeiro carro. E aqui a gente pode ver como era diferente, né? O primeiro carro para os carros que a gente vê hoje em dia. Graças ao motor de Nicolaus, foi que conseguiram criar o primeiro carro movido a combustível. E aí, ainda na terceira revolução industrial, no ano de 1930, foi criada a primeira máquina de lavar roupa doméstica. A primeira máquina que você poderia comprar e colocar na sua casa. Ela já era elétrica, totalmente elétrica. Então já conseguia lavar roupas ali dentro da sua casa e tudo. E aí, né, no ano de 1969, já mais recente, foi desenvolvida a internet. Né? Os primeiros computadores eles já começaram a ter a internet. Nesse tempo ainda era muito restrito, né? A gente sabe que a internet nas nossas casas, como você tem aí na sua casa hoje, Wi-Fi, internet no celular, no computador, tablet, enfim, nas TVs, até em pulseiras, relógios, enfim, é algo bem mais recente, mas já no ano de 1969 já começou-se a utilizar a internet nos computadores da época, que são bem diferentes, como vocês podem ver, dos computadores atuais. E aí, no ano de 1974, é construído no Brasil
o primeiro carro movido a, a álcool. Já não era mais um carro totalmente dependente da gasolina, já era movido a álcool. E o carro ser movido a álcool já foi um grande avanço tecnológico, porque o álcool ele não é considerado uma fonte, né, não renovável. Ele é considerado uma fonte renovável, porque ao contrário da gasolina que vem do petróleo, tem toda aquela questão de escavação, uma hora aquele petróleo acaba e não consegue produzir outro ali, o álcool ele é tirado da cana-de-açúcar. Então, retirou uma lavoura de cana, uma roça, né, de cana-de-açúcar para fabricação do álcool e outros derivados, planta-se outra ali e vai nesse ciclo, né? Plantando e colhendo. Então ele é uma fonte renovável. Então isso foi um grande avanço tecnológico. E aí ainda na terceira revolução industrial, né? Já mais recente, no ano 2013, chega ao Brasil a primeira máquina de impressão 3D, né? Primeira impressora 3D. Hoje em dia as impressoras 3D já conseguem fabricar inclusive órgãos para transplantes. Então foi um avanço que ajudou em diversos setores, né? Setores de tecnologia, de criação como nessa foto que você pode ver, de bonecos, de, né, action figures, que as pessoas costumam falar, né? Que é figurinhas de heróis que para colecionar e tudo, até a criação de órgãos, que é um avanço para a medicina que a gente cada dia mais vai crescendo nisso, né? E aí no ano 2017, você vê como já é recente, né? Chega aqui a geladeira com internet. Uma geladeira que ela já tem uma interface, Wi-Fi, já recebe internet nela. E aí, por exemplo, tem vários modelos, né? Mas esse modelo que eu encontrei aqui, ele tem uma tela onde ele vai, né, além da questão de navegar na internet, você vai ouvir música, né? Quem tem aplicativo de Spotify, essas coisas de música. Ouve música, navega na internet, dá para ver rede social naquela tela. E também dá para monitorar a própria geladeira, né? O que tem na geladeira e tudo. Então, assim, a revolução industrial, desde a primeira até a terceira, ela tem esse impacto da ciência porque é graças à ciência que ela vai se desenvolvendo, né? Criando as máquinas, desenvolvendo as máquinas, aperfeiçoando, né, ali, desde aquele primeiro motor a vapor, né, que funcionava ali a carvão, jogando carvão, até, né, hoje em dia já temos inclusive os motores elétricos. Já não precisam mais nem do combustível, mas sim da energia elétrica para funcionar. E quem sabe um dia, né, teremos os carros voadores que a gente vê nos filmes. Mas brincadeiras à parte, é isso, né? Essa foi a nossa aula de hoje. A gente conseguiu ver, né, a evolução dos motores, desde do motor a vapor até o que a gente se vê hoje, né? Motores elétricos, motores a diesel, motores a álcool, motores a gasolina, motores híbridos, né? Tanto a gasolina como a elétrico ou como a gasolina e a álcool. Então, a evolução da ciência acompanha a própria evolução do homem. Ok? Essa foi a nossa aula de hoje, minha gente, e até a próxima.